os benefícios da prevenção na fonoaudiologia. A convidada no Conversando.com de hoje é a Thalita, fonoaudióloga, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto conosco. Seja bem-vinda ao Conversando.com, Thalita. Obrigada, é um prazer estar aqui. Thalita, a princípio, qual é o principal objetivo da fonoaudiologia? Bom, a fonoaudiologia ela é a ciência da comunicação e é uma ciência da saúde. Então, o objetivo da fonoaudiologia é reabilitar, mas também promover e prevenir todos os distúrbios da comunicação, sejam eles auditivos ou de fala. Thalita, e por que a prevenção é tão importante na fonoaudiologia? Bom, porque quando nós investimos na prevenção, na promoção da saúde, nós reduzimos os gastos que depois serão utilizados para a reabilitação. Por exemplo, uma criança que vai usar o bico, a chupeta, a mamadeira, no tempo correto, que é no máximo até os 2 anos de idade, ela depois provavelmente não terá problemas com a questão dos órgãos fonoarticulatórios e, consequentemente, não vai precisar reabilitar essas defasagens. Então, nós sabemos que prevenindo, nós não vamos precisar investir depois. O conhecimento, ele é a grande arma da prevenção. Então, isso se dá também, por exemplo, com o ruído, né? O ruído, ele causa perda auditiva. Se nós soubermos nos cuidar em relação ao ruído, provavelmente não teremos uma perda auditiva no futuro. Então, minimizar os riscos faz bem para a saúde da população. É importante nós informarmos para prevenirmos. Sim. Thalita, me diz uma coisa, quanto a esses fatores que são prejudiciais à audição, quais são os principais? Bom, nós temos inúmeras causas, né? A idade por si só já é uma, mas principalmente a exposição ao ruído. E em nossa região, que é um polo metal mecânico, nós estamos muito expostos ao ruído durante o trabalho. Então é importante o trabalhador usar o protetor individual para não estar se expondo de maneira desnecessária ao ruído e também alguns outros cuidados no lazer principalmente. Hoje em dia nós temos uma geração que gosta muito de fones de ouvido. O fone de ouvido é um agente agressor à nossa audição. E hoje em dia os adolescentes utilizam muito o fone de ouvido, né, Thalita? Infelizmente até para dormir. Então pensa que o nosso ouvido ele não desliga nunca, ele está sempre ligado. Quer dizer, eu dormi, mas o meu ouvido continua processando aquela informação sonora que está ali. E muitos adolescentes estão com o costume, sim, de dormir. Então, o que é importante? Vou usar o fone de ouvido? Vou, mas vou usar um determinado tempo por dia, uma quantidade X e num volume limite. Eu não posso ultrapassar esse volume. Porque é lógico que essa onda sonora, ela está indo direto ali dentro, ela não está se expandindo. Então, a agressão é maior. E a verdade é que os adolescentes utilizam, na grande maioria, no volume máximo, né? Verdade. O que é um grave problema. Com certeza. E o que eles justificam é o prazer da música mais alta, né? Mas existem momentos em que ela pode ser ouvida um pouquinho mais alta e se para por aí, não se mantém. E de que forma você considera que seria eficaz a prevenção aí para a fonoaudiologia? Principalmente a informação, né? O jovem, ele é muito imediatista, ele não pensa no futuro. Então, mostrar para ele o que vai acontecer no futuro, se ele não mudar os seus hábitos hoje, pode sim ser de grande ajuda. Programas na escola que previnam esse tipo de atitude podem ser de valor. Então, palestras, por exemplo, nós temos a Semana do Ruído. Nessa Semana do Ruído, tem-se feito alguns trabalhos em relação a isso, de ir às escolas e de se colocar quais são as patologias, quais são os sintomas que eles virão a desenvolver em função da exposição ao ruído. Thalita, quanto aos idosos, existe algum tratamento específico? Seria só a utilização de aparelhos auditivos? A perda auditiva, ela não tem cura, né? Então, depois que se tem uma perda auditiva, no caso do idoso, por exemplo, a presbiacusia, não se tem mais o que fazer para voltar a ouvir como antes. O recurso que nós temos hoje são, sim, os aparelhos auditivos. E cada vez mais nós temos tecnologias que são capazes de chegar quase que numa audição normal. O que é importante? Ele conseguir se adaptar bem, ter um aparelho que seja de acordo com a perda auditiva dele, o grau dessa perda auditiva e fazer um treinamento auditivo, que é algo que muitas pessoas não conhecem. Elas conseguem um aparelho, acham que ele vai resolver. Mas não, o cérebro ele precisa se acostumar a ouvir de novo aqueles sons que ele não estava ouvindo. Então esse treinamento é importante também para uma boa audição depois do aparelho auditivo.
Perfeito. Muito obrigada, Thalita, pela sua participação aqui no Conversando.com. Muito obrigada. E você fica agora com as principais notícias desta terça-feira no Notícias Já.